Bora lá. Feira, o pessoal some um pouco, né? Como sempre. Mas o tema de hoje, o nosso episódio de número 99, é Isso aí. planeje corretamente os limites dos processos automatizados. Fazendo um gancho, né, do que a gente falou ontem de limites, a gente mostrou um caminho para você descobrir os limites da sua organização. Então, para fazer um gancho com isso, a gente resolveu trazer um tema hoje de limites voltado para o processo, né, para processos automatizados. Deixa eu ver se eu olho por volta aqui. Você não tá 4G não, cara? Tá bem ruim sua conexão. Tô tentando no 4G agora, cara. Mas parece que tá a mesma coisa. Bom, beleza. Tá me ouvindo? Bom, Eu consigo te tô ouvir, cara. ouvindo. Sua imagem fica um pouco mexendo, mas qualquer coisa dá um toque aí. Tá. O primeiro item que a gente tem aqui, falando então de limites de processos automatizados, é sempre seguir a documentação oficial da Salesforce para conhecer os limites, né? Porque hoje, quando a gente fala de automação, a gente tem limite para workflow, a gente tem limite para process builder, a gente tem limite para processo de aprovação, a gente tem limite para flow, a gente tem limite para dentro de código Apex. Pra Então, é query, muito importante que pra você tudo. conheça, né, limites. Um ponto que a gente já bateu aqui várias vezes, né, nesses 99 episódios, a gente já bateu várias vezes, é a questão de que os limites, por mais que pareçam ser algo ruim, ele é algo que ajuda a manter o ecossistema Salesforce de forma equilibrada, de forma funcionando, né? Imagina que você está num Sim, ambiente compartilhado e se todo mundo utilizasse tudo que pudesse utilizar de um recurso, não seria um ambiente compartilhado, algo compartilhado dessa forma, né? Então, os limites, de certa forma, é um bem em comum que serve para todo mundo. E lá no finalzinho eu até separei algumas analogias para a gente pensar sobre eles, né, o quanto que, se ele fugir do controle, pode virar um caos generalizado. Bom, um dos primeiros limites que a gente esbarra são os limites de processo de aprovação. Arthur, tá me ouvindo? tô ouvindo, cara, mas tá cortando a sua fala, eu não consigo entrar pra falar alguma coisa. Tipo, A gente está te ouvindo bem, pelo menos eu estou te ouvindo bem. beleza. Qualquer coisa eu respondo aí. Tá. Eu ouvi sobre os limites da plataforma e o porquê deles, né? Que eles não são um malefício. Uhum. Bom, beleza. Seguinte, qualquer coisa. É isso aí. Agora eu vou começar, então, o primeiro tópico aqui são os processos de aprovações, né? Eles têm um limite que você pode ter na sua organização como um todo, que é de 1.000 processos de aprovações. Para É, pensar, 1.000 processos de aprovações. Que tamanho que tem que ser sua org para você ter, de fato, 1.000 processos de aprovação. Estamos aqui no 4G, embora a gente tenha internet de altíssima qualidade, às vezes ela deixa na mão. é, Vamos lá, então. Falando aí dos processos de aprovações, né? O primeiro limite que a gente tem, então, do processo de aprovação é que você não pode ter mais do que 1.000 por uma org. E, consideravelmente, impossível de chegar 1.000 nesse número. é um número bem elevado. Não diria impossível, mas é um número bem elevado. Qual que é o Pensando próximo? que, cara, imagina uma empresa que tem vários processos de aprovação. Pô, ela vai ter o quê? Sei lá, 200, 300, já é um número alto já. Para chegar em 1.000 é um número realmente muito grande. O próximo limite que a gente tem é de workflows, né? Ou seja, regras de fluxo de trabalho.
O limite para a gente ter dentro da Que plataforma de diga de 2000. passagem, é uma péssima tradução, né? Uma péssima Para mim, a tradução. Salesforce deveria manter o workflow igual ela mantém o Process É, Builder. E é verdade, seria muito mais. faz todo sentido, né? Então, o limite para essa é 2000. Também eu acho um número gigantesco. É 2 vezes maior que os processos de aprovação. Tudo bem que usa-se mais, realmente, mas ainda assim é um número muito grande. Então, imagina que se você passasse de 2000, com certeza alguma coisa não estaria certa. Se fosse possível que você pudesse usar mais que isso, né? Um ponto Qual que é o... interessante aí é o seguinte, né? É que tanto o workflow quanto o Process Builder, eles têm um limite que ele é um limite por objeto. Então, além do limite que você tem na sua org como um todo, você tem um segundo limite aí, que é o limite por objeto. Então, por exemplo, o workflow, ele te permite ter até 50 workflows por objeto. E o Process Builder, desculpa, o processo de aprovação, você pode ter até 300 processos de aprovação por objeto. Que para mim é um número absurdo. Muita coisa, Imagina né? você, sei lá, vamos pensar num objeto aqui, reembolso, né? Imagina que para fazer o reembolso alguém tem que aprovar. Imagina o tamanho dessa regra para você ter 300 processos de aprovação ali no Absurdo, né? reembolso. É algo que para mim, é algo que é impossível de dar manutenção, né? Sim. Quando a gente. É legal lembrar isso. Quando a gente fala que é absurdo, a gente não tá falando de, tipo assim, ah, sei lá, é muito difícil de ter, ou é um número que para uma empresa ter isso, ela é muito mal organizada. É no sentido de é um absurdo que se tivesse isso, com certeza a org estaria com sérios problemas de performance. Com certeza. Tipo, em Eu qualquer acho que coisa que ela nesse fizesse. caso a saúde da org não tá legal, né? Não tá legal, né? E aí sim, ela vai estar totalmente lenta e não vai servir para a empresa, porque ela não vai ser um produto, algo. Ela não vai ser uma plataforma para se usar no dia a dia, Com, né, nos cer processos. com certeza deve ter processo nesse caso aí, né? A gente pegar um cenário desse. Eu já Sim. peguei cenários bem, bem grotescos assim. E o que eu vou falar faz sentido com o que eu tô falando com a minha relação, né? De que eu peguei uma empresa que tinha inúmeros workflows, só que muitos deles estavam órfãos. O que isso Aí significa? ele é. Que estava lá, mas nem usava mais ou nem precisava existir mais. Eu já peguei Entendeu? casos assim. Então, quando eu Eu já peguei para peguei, fazer um pente fino, muitos morreram. já peguei um caso de um workflow que dava o preço, ele dava um catálogo de preço, ele precificava as coisas. E tinham workflows órfãos que precificavam produtos atuais, tipo, ou seja, os caras davam um desconto, era uma precificação de desconto, eles davam um desconto que não existia mais, já tinha morrido, e provavelmente os caras perderiam dinheiro com isso, porque o preço ia uma coisa que não existe. Sabe-se lá como estava sendo feito a parte do financeiro dessa empresa, né? Então, doideira. Bom, sua imagem tá ruim para mim, mas estou te ouvindo. Vamos lá. Próximo. Não, beleza. Bom, e aí quando a gente entra, por exemplo, num processo de aprovação, quando a gente fala de processo de aprovação, quando a gente fala de processos automatizados, inevitavelmente a gente, algumas vezes, acaba caindo em código Apex. Né? E dentro do código Apex a gente tem alguns limites já bem conhecidos, pelo menos pelos developers, e os que não conhecem deveriam conhecer, deveriam ter isso em mente. Que são basicamente dois, são mais limites, obviamente, mas os principais deles aqui são dois limites, de modo geral, que um deles é a consulta SOQL, né? Você tem um É, limite de 100 consultas SOQLs que você pode fazer numa transação Apex normal, né? Se você tiver uma transação assíncrona, isso dobra. Né? O que é o assíncrono? É uma batch, é um método future. Então são processos que são rodados em tempos que a Salesforce vai determinar o melhor momento para ele rodar. Você não consegue determinar quando ele vai rodar. Mas, de modo geral, a gente tem um limite de consultas ao banco 100 e inserção ao banco, ou update, ou delete, de 150, que são chamados limites de DML. Né? exato. Também são limites relativamente altos. Se o seu processo tem mais do que isso,
ou precisaria ter mais do que isso, com certeza tem alguma coisa ali que pode ser revista, pode ser quebrada, Exatamente. pode ser transformada em bet, alguma coisa. Já acho que para mim, se chegou perto desses limites, já tem um sinal de fumaça aí grande. É. Lembrando que consulta SOQL não tem a ver com a quantidade de registro. Não confundam Mas você isso. também tem um limite de quantidade Tem, de registro. São 50 mil registros por consulta. sim. Bom, e aí, com tudo isso que a gente falou até agora, o que isso nos leva, que conclusão que a gente chega aqui? De que a gente tem que desenhar os objetos, quando a gente está pensando nos objetos, a gente tem que desenhar os objetos com alguns limites e com certos limites em mente. Porque Exatamente. não adianta você querer criar um objeto muito genérico que faça muitas coisas, porque você pode esbarrar em uma série de limites. Então, se você tem uma empresa que tem inúmeros processos de aprovação, por exemplo, para reembolso, seria o caso de repente você quebrar em 2 tipos de reembolso. Né? Exato. Só Para fazer. um exemplo hipotético aqui, né? Mas uma Aham. forma de você usar o objeto a favor dos limites que existem dentro da plataforma. Esses Agora, casos que a gente falou de workflows órfãos é uma das coisas que você tem que ter em mente, né? Assim, você tem que ter atualizado ou em mente, você como bom admin ou developer, os workflows que estão trabalhando, que estão ativos no sua org, né? Se você tem coisa que não está sendo usada, muito provavelmente isso pode bater num erro de limite, não só de workflow, que é 1000 ou 2000, né? No processo de aprovação 1000, no workflow 2000, mas, por exemplo, a gente já teve casos de trigger que a gente está fazendo a consulta e acaba chamando outra trigger que estava ali que ninguém sabia e bate em limite, então isso tem que ser muito bem pensado também na hora de estruturar uma trigger ou, como o Fernando falou, um método que seja assíncrono, né? Uma batch, algo do tipo. aqui eu trago 2 pontos de reflexão, né? O primeiro imagina você trabalhar num projeto onde o projeto tem mais de 50 workflows, ou mais de 300 processos de aprovação para um único objeto. Né? Ou, óbvio que você não vai conseguir ter mais, que é o limite, né? Mas, Uhum. de modo geral, imagina isso, né? Um objeto com 300 processos de aprovação. É. É algo que é ingerenciável, eu diria. Né? Sim. Mesmo que fosse vamos supor que seja uma plataforma do CRM que permitisse o que você quiser, que seja open e você criasse isso, passasse esse limite, imagina o caos que seria para qualquer coisa que você fizesse. Tipo, qualquer inserção de registro ia bater em 300 lugar de gatilho, vixe, ia ficar rodando ali, ó. E aí, isso que você falou vai em encontro com o segundo ponto de reflexão. Porque Sim. imagina que quando você faz uma inserção ou uma atualização num objeto, num registro do objeto, você dispara não só os processos de aprovação, workflow, mas como também trigger, process builder, flow. Imagina tudo isso, imagina você gerenciar tudo isso num único objeto. Né? Então são coisas que os limites vão, de certa forma, te ajudar a organizar um pouco a casa, mas, de certa forma, que se você não fizer um projeto estruturado e pensado desde o começo, pode ser que com o crescimento do projeto tudo vira um caos. E aí acontece muito, o que a gente já falou aqui outras vezes, você tem uma org que chega um dado momento, a empresa resolve matar aquela org e criar um projeto Nossa, novo. Por que total, isso isso acontece acontece? muito. Porque aquilo lá já virou uma bagunça que ninguém consegue entender nada, ninguém consegue dar manutenção, ninguém sabe onde começa, onde Sim. termina uma coisa, um processo que dispara não sei o que dispara não sei. Vira uma bagunça total. Que a empresa resolve jogar fora o projeto que ela provavelmente pagou uma fortuna para construir dentro do Salesforce e Sim. começar um novo do zero. E Porque aí eu te digo mais. qualquer demanda é inviável, qualquer demanda é um projeto. Então, Né? e E eu diga te digo mais. mais. Eu já vi empresas que jogaram um projeto no lixo, começaram um novo projeto e antes de ele ir para produção, ele já estava um caos. Porque Lembra desse seguiu projeto? a mesma. Sim, lembro. Lembra desse projeto, então? Porque persistiram nos mesmos erros, né? É, Falta de gestão,
falta de uma boa escolha de empresa para começar um projeto bem feito. Muitas vezes algumas empresas acabam fechando com outras empresas para fazer o projeto por questões de valores, não levam em consideração capacidade do time, pessoas certificadas, profissionais capacitados, né? Sim. Muitas vezes, se a empresa é mais barata, ela vai me entregar a mesma coisa que a outra empresa entrega. É muito complicado isso. É muito complicado isso porque, lógico, para quem a gente já trabalhou em consultoria, acho que quem trabalhou também conhece, não existe um projeto perfeito, né? Não tem como. E muito provavelmente nenhuma empresa vai abrir o cofre e falar assim, vai, faz aí, vai fazendo, que tá tranquilo, a gente paga. Isso não existe. Então, eu acho que o que acontece muito é aquele negócio da empresa consultoria querer fazer menos com mais, querer lucrar, pensar no dinheiro, né? Então, isso só pode dar errado, não é uma conta que bate. A empresa, o cliente tá pagando pouco, querendo muito, a consultoria tá gastando pouco e querendo muito, e aí a gente já sabe aquela história de profissional que pula também de empresa em empresa, que vira sênior sem ser sênior, e toda aquela história que a gente conhece. Né? Tudo que a gente já discutiu aqui, que vai gerando uma bola de neve e acaba gerando esse caos que a gente falou aqui. Infelizmente é normal. Normal não diria, mas infelizmente costuma-se acontecer isso. De empresas que crescem a sua org num nível que ela fica ingerenciável e tem que jogar fora para começar um projeto novo de novo. E se não fizer bem feito, vai acontecer como esse projeto que eu e o Arthur trabalhamos. Antes de fazer Go Live, eles já perceberam que algumas coisas estavam bem mal planejadas. Não faz sentido. Eu acho que ainda, fazendo uma reflexão mais a fundo, assim, se a gente for pensar, isso tem muito a ver com a cultura de que algumas empresas ainda têm a TI ou o desenvolvimento de alguma coisa como custo e não como investimento. Então, enquanto isso acontecer, muito provavelmente, enquanto for custo, você quiser reduzir o seu custo, isso vai acontecer. Fato. Bom, pessoal, então, último recado. Amanhã, por mais que seja feriado, faremos a live especial, né, uma live de número 100. Para a gente é um marco importante. Então, eu até pensei em jogar para segunda-feira e por conta do feriado e tal, mas eu acho que não é válido. Eu acho que quem nos acompanha sempre aqui, desculpa, vai estar aqui com a gente para comemorar aqui a live de número 100. Beleza? Um forte abraço, pessoal. Bom feriado para todos. A gente vê amanhã às 9h41. Fechou, galera. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.